Fala galera, bem-vindos a mais um Podbill. O episódio de hoje é para você que já ouviu falar em ciclo de Krebs e quis chorar. Ou para você que já viu fossilização extrativa em um slide e pensou, por que eu escolhi biomedicina mesmo? Calma, respira. A gente trouxe a nossa aluna de biomedicina favorita, a Estela, que vai fazer tudo parecer quase bonito. Oi, gente, hoje vamos passear dentro da mitocôndria e entender como a comida vira energia, como elétrons fazem o corre e por que o oxigênio é o funcionário mais importante dessa fábrica. 3 temas gigantes, mas que se conectam perfeitamente. Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Bora entrar nessa usina energética. Estela, para quem não entendeu esse ciclo de Krebs, como você descreveria? Imagine uma roda gigante bioquímica. A cada volta, ela transforma a molécula chamada acetil-CoA, que vem dos alimentos, e libera energia em partes. E da comida que a gente come vira acetil-CoA antes de entrar no Krebs? Isso mesmo. O carboidrato, a gordura e a proteína terminam convertidos em acetil-CoA. E é como se todos pegassem o mesmo ônibus e chegassem no mesmo ponto. E o que acontece lá dentro? A acetil-CoA entra em um ciclo de reações que libera CO2, aquele que a gente solta para respirar. E um ATP, que é como se ele fosse tímido, e o mais importante, o NADH e o FADH2. E esses dois são tipos vivos do processo? Total, o ciclo de Krebs não é sobre somente a quantidade de ATP, é sobre produzir essas moléculas carregadas de elétrons. Muita gente acha que o ciclo é só decoreba. É porque o foco errado é dado. A grande função dele é fornecer elétrons de alta energia, não criar ATP diretamente. Mas legal é que o ciclo roda continuamente, né? A cada célula sua surgem milhares de mitocôndrias e cada uma está rodando Krebs, centenas de vezes por segundo. É tipo um parque de diversões hiperlotado dentro de você. Só que aqui o divertido é gerar energia o tempo todo, enquanto você existir. Agora, o que totalmente o NAD e o FAD2 carregam? Eles carregam elétrons energéticos, retirados das moléculas do ciclo de Krebs. Mas por que o elétron é tão importante? Porque o elétron é energia pura e concentrada. Então, movimentar os elétrons é uma forma de gerar trabalho químico. E por isso eles são levados à próxima estação, que é o ciclo, que é a cadeia transportadora e elétrons. São tipo integradores que levam ao final do tempo? Sim, a cada NAD rende muito ATP lá em frente e é como se ele desse um passe pro gol. Passe perfeito. Então o papel deles é essencial para o resto funcionar. E eles nada aconteceria. Depois, o ciclo de Krebs, ele prepara o material e a cadeia executa. Agora vamos para a parte que assusta 90% dos estudantes, a cadeia transportadora de elétrons. Que é a segunda grande etapa. Imagine uma fileira de proteínas embutidas na membrana interna da mitocôndria. Eles são tipo níveis de um videogame? Cada proteína é um chefe que recebe o elétron, usa um pouco da energia dele e passa para o próximo. E para que serve essa energia que está sendo usada? Vai bombear os prótons, que é o H+, para o espaço intermembrana, criando assim uma diferença gigante entre os dois lados da membrana. É como se uma parede ficasse cheia de gente querendo sair? Exatamente, isso é chamado de gradiente eletroquímico. E sem esse gradiente nada anda, né? Nada, ele é o coração do processo. E o oxigênio, onde é? Da cadeia, ele recebe elétrons usados em forma água com prótons. Se o oxigênio não aceitar os elétrons, a cadeia inteira trava. Então o oxigênio é tipo um funcionário que fecha a caixa no final do dia.
Perfeito. Sem ele, o processo acumula elétrons e para de funcionar. Agora entendo por que quando o corpo fica sem oxigênio, a gente não produz ATP o suficiente para viver. Sim, falta energia em segundos. Agora que temos um monte de prótons acumulados, o que acontece? Eles estão desesperados para voltar para o outro lado da membrana. Mas só existe um caminho, que é a enzima chamada ATP sintase. A famosa turbina de energia. Isso. Quando os prótons passam por ela, a enzima gira, literalmente, ela gira. Essa parte é incrível, uma proteína que funciona como um motor. Cada volta ela produz ATP, unindo ADP e fosfato. Então é como se cada próton que passa fosse uma moedinha caindo numa máquina que monta ATP? Boa analogia. Esse processo inteiro, do oxigênio aceitar elétrons até a ATP sintase funcionar, é chamado de fosforilação oxidativa. Então, oxidativa vem de oxidação lá atrás. Isso, os elétrons estão sendo transferidos e o oxigênio é o receptor final. Fosforilação é adicionar um fosfato ao ADP. Isso gera a maior parte do ATP no corpo, né? Sim, sem essa etapa, você produziria só 1 minuto de ATP e não teria energia para viver do jeito que a gente vive. É como se o ciclo de Krebs e a cadeia fossem preparando o terreno, mas a fosforilação oxidativa fosse o grande avanço final. Exatamente, é lá que a magia acontece. Recapitulando esse ciclo poderoso. O ciclo de Krebs transforma o tipo A e produz um NADH e faz H2. A cadeia transportadora de elétrons passa o elétrons e cria um gradiente de prótons. A fosforilação oxidativa, prótons voltam para o ATP sintase e gera ATP. É como um processo tão sincronizado que até parece coreografia. E acontece trilhões de vezes, todos os dias, dentro de você, sem que você perceba. Stella, muito obrigada por essa aula incrível. E você aí, que acompanhou até o final, nunca mais vai ouvir a palavra mitocôndria e ficar com medo. Até o próximo Pode Vir.